Valendo! Está no ar mais uma conexão sináptica aqui no Instagram. Nessa maratona desenfreada de lives aí, nós estamos abrindo mais uma aqui no Instagram, Conexão Sináptica. Boa noite, Lima, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Todos que forem entrando aí na live aí, já compartilhe essa live o máximo que você puder com seus amigos, parentes ou algum conhecido que você saiba que tem a doença de Parkinson e precisa da informação que a gente vai passar hoje aqui. Nós vamos conversar com o Dr. Maurício Marchiori, ele é neurocirurgião e especialista em distúrbio do movimento. Ele vai estar falando sobre DBS, obviamente. Também vai estar falando sobre alguns sintomas da doença, sintomas motores e não motores, e também sobre as medicações e os efeitos delas junto com o alimento, por exemplo, tá? Então, muito boa noite, você que está chegando aí. Então, hoje é Conexão Sináptica. Eu já vou aceitar aqui o meu amigo Flávio a subir, porque hoje ele será Parkinsomos oficial, tá bom? Então, essa live não tem nada a ver com o resenha dopaminérgica. Hoje é Conexão Sináptica, oferecimento do Parkinsomos oficial, a página do Instagram que nós montamos aqui, eu, Flávio, Alessandro, Patrícia, a Noara, o Álvaro Brito, o André do Parkinson, vencendo o Parkinson todo dia. Então, gente, você que está chegando nessa live, já compartilha, porque hoje a live é com um neurocirurgião, Dr. Maurício Marchiori, tá? Especialista em distúrbio do movimento. Tá bom? Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Como que você está? Boa noite, Sam. Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. E você? Melhorou, meu amigo? Estou bem, estou bem. Estou a todo vapor aqui. Adrenalina, mais dopamina, Adrenalina, mais dopamina, pramipexol. perfeição. Estamos aí, estamos aí. Tamo aí, amigão, tamo aí. Estou passando aqui para o pessoal mais ou menos. Hoje é a live com o Dr. Maurício Marchiori, né, neurocirurgião. Você quer passar alguns recados enquanto a gente aguarda o doutor chegar? Eu tô só acertando aqui ainda a melhor posição do, Estou do falando aqui. celular. E vai falando que os recados você já tá craque. Pessoal, então, aproveitando esse momento para a gente passar alguns recados, a gente está com o Parkinsomos no WhatsApp, tá? Se você não conhece ou você ainda não ouviu falar, acesse lá, a gente tem um link na página do Instagram aqui, que é o Parkinsomos Oficial. Lá você acessa a página e tem um link de acesso do grupo de WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp existem alguns especialistas, alguns profissionais da saúde que podem dar um auxílio não definitivo, né, mas talvez direcionar você para um tratamento adequado para nós, no caso, que temos a doença de Parkinson, tá bom? E existem dois advogados lá, previdenciários, que também podem te fornecer instrução como proceder, por exemplo, na aposentadoria, no pedido de aposentadoria, ou, por exemplo, alguns benefícios que nos são dados como direito, né? O que mais? Tem a página também que eu fiz recentemente agora do YouTube, tá? É Parkinsomos YouTube, @Parkinsomos YouTube, e lá a gente já tem alguns vídeos, já disponibilizei alguns conteúdos lá. Então, se você não conhece, acessa lá a gente no YouTube também. Estamos atualmente com 71 seguidores e já podemos fazer lives, tá? Então, muito em breve estaremos fazendo live também no YouTube, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Flávio, quer falar alguma coisa? Eu só tô colocando um bilhetinho aqui lá no grupo, pro Uhum. pessoal entrar Ah, pelo tá seu. bom. Tá. Tá bom. Então, gente, hoje é a live com o doutor
Maurício Marchiori, ele é neurocirurgião, ele é especialista em distúrbio do movimento e ele vai estar falando conosco sobre a DBS, tá? Que é o Deep Brain Stimulation, tá? É um procedimento feito no nosso cérebro, implantado um chip com os eletrodos e também um marca-passo que faz a emulação do que nós A precisamos. estimulação. Estimulação Estimulação. para os movimentos, tá bom? Então, vamos tirar bastante dúvida, tá? A gente tem as perguntas já aqui separadas e esperamos e contamos com vocês aqui também assistindo e compartilhando essa live, porque é um conteúdo altamente precioso, né, para as redes sociais. Nós estamos divulgando e levando conscientização do que é essa doença, que é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que não tem cura e que atinge o sistema nervoso central do nosso cérebro. Nós estamos trabalhando ferozmente todos os dias. Esse aqui é meu amigo Flávio, é praticamente um pai para mim, porque eu incentivo todos os dias para continuar fazendo esse trabalho de conscientização. Então, gente, vale muito a pena você compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível, porque é informação e informação de qualidade, tá bom? Flávio, e aí? Não, é endossando tudo isso que você está falando, né, Samuel? Doença de Parkinson existe, mas a gente percebeu que com o tempo ela está se tornando muito mais recorrente. Todos ficam sempre assustados. O período do diagnóstico ainda é um mistério, porque são sintomas que vão se acumulando e confundindo os próprios médicos, né? Então, todo paciente que tem Parkinson acaba passando por essa angústia, esse período, até realmente chegar a um diagnóstico. Isso é algo um pouco ainda complicado, mas o bom é que isso que nós estamos fazendo e que muitas outras pessoas também já estão fazendo, é a gente disseminar o conhecimento, é a gente trocar essas figurinhas que estão sendo trocadas, né? Isso é muito bacana, faz o movimento crescer, porque nossa intenção, o que é? É conscientizar, é informar, né? Que existe a doença de Parkinson, sim, tentar desassociar somente as pessoas idosas ou extremamente idosas. Isso também a gente quer fazer isso, porque no nosso grupo mesmo nós temos um número bom, né? Bom modo de dizer, né? Um grande número de pessoas que têm o Parkinson precoce, como você e como outros nossos amigos aí. Então, nosso maior desafio e o nosso principal objetivo é disseminar o conhecimento, porque nós estamos lutando por um objetivo, nós temos uma causa, né? Nós queremos que todos aqueles que são portadores da doença de Parkinson possam ter qualidade de vida, né? Possa usufruir da sua vida, mesmo tendo o Mister Park ali do seu lado. O que a gente quer é batalhar pela qualidade de vida das pessoas que têm Parkinson. Tá? Esse é o nosso maior objetivo, né? Exatamente. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é Conexão Sináptica, um oferecimento do grupo Parkinsons, tá bom, pessoal? Essa live aqui está sendo apoiada pelo grupo Parkinsons e também pelo meu amigo Luiz Rocha, Felipe Amais. Luiz Rocha, nosso grande amigo. Eu coloquei ele como colaborador aqui, e então ele está participando também desse acontecimento aqui. Nós vamos estar conversando com o Dr. Maurício Marchiori, neurocirurgião, gente, neurocirurgião e especialista em distúrbio do movimento. Então, vocês não podem perder essa live por nada, porque nós vamos falar sobre DBS, vamos falar sobre sintomas motores e não motores, tá? E um sintoma que talvez nem todo mundo conheça, que é o tão falado ultimamente,
desautonomia, tá bom? Ó, o Dr. Maurício Exatamente. Marchiori já apareceu e já pediu Opa, também para subir. Pessoal, atenção, Dr. Maurício Marchiori está na área, hein? Vamos aqui, eu vou aceitar aqui. Perfeito. Aceitei, Maurício. Só subir e vamos para a batalha. vamos para o bate-papo. Muito boa Opa, noite. boa Boa noite. noite. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Tudo bem? Que honra, que satisfação poder falar novamente contigo aí em uma live. Muito bacana, é um prazer te receber aí. Obrigado pela sua disposição e disponibilidade em falar conosco. E só gratidão. Eu que agradeço. Agradeço muito, Samuel. Obrigado aí pelo convite de novo. Desculpa meu atraso. Saí de uma cirurgia de DBS. E o áudio tá bom para vocês? Está fazendo eco, alguma coisa assim? Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ver? Nos deem um feedback aí, por favor, rapidamente. Conseguem nos ouvir, nos ver? Se sim, nos deem joinha, tá bom? Nós estamos aí com o Dr. Maurício Marchiori, neurocirurgião, especialista em estudo do movimento, e nós vamos fazer um bate-papo espetacular. Eu acho que é o mais cabuloso da vida de vocês, gente. Então, aguardem. Maurício, eu estou aqui com meu amigo, ele é membro do Parkinsomos, o grupo que nós formamos aí, né, para levar conscientização e informação sobre a doença de Parkinson, principalmente a precoce, né? E ele, além de um amigo, é praticamente um pai, eu considero ele demais, é um cara sensacional, mora no meu coração, e eu gostaria de apresentar você. Ele não tem Parkinson, e ele está nessa causa, né? Então, eu gostaria de apresentar ele a você aí. Flávio, por favor, dá um oi aí pro Boa noite, obrigado, Samuel. Boa noite, doutor Maurício. Prazer, eu sou Flávio Augusto, como o Sam mesmo disse, não tenho Parkinson, mas estou nesse grupo junto dele, mais 240 e poucas pessoas, que o nosso maior objetivo é disseminar o conhecimento, passar informação, e como mesmo já relatei agora há pouco, antes do senhor entrar, o nosso maior foco e objetivo é procurar uma qualidade de vida melhor para os parkinsonianos, né? Infelizmente é uma doença neurodegenerativa, não tem cura, mas existem meios que vão ajudar a pessoa a conviver com isso e batalhar, né? Então, estou aqui, a convite também do Samuel, tenho participado com ele e é um grande prazer conhecê-lo. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua disponibilidade e em nome da família Parkinsomos, nós agradecemos muito porque sabemos o quanto o seu tempo também é precioso, viu? Então, nós estamos aqui realmente para bater papo, trocar umas ideias e, é claro, aprender com o senhor. Flávio, obrigado, viu? Prazer em conhecê-lo também, por intermédio de Samuel. E assim, eu saúdo todos que estão com a gente hoje aqui e também os colegas amigos, enfim, as pessoas que participam do grupo, que possam depois vir assistir essa live. Para mim é um prazer enorme, o Samuel sabe, eu acho que nós estamos juntando pessoas, soldados, guerreiros na busca da melhora da qualidade de vida. Infelizmente, hoje nós não podemos falar de cura, o que é uma pena. Eu, como cientista, sou uma pessoa que torço muito para isso e me dedico também dentro da minha área para que a gente possa buscar a cura das doenças. E hoje a gente não tem isso na doença de Parkinson, mas a gente nunca vai deixar de pesquisar e seguir esse caminho. Enquanto a gente não chega lá, a gente vai procurar oferecer a melhor qualidade de vida possível e cabível para essas pessoas, como Samuel, como tantas pessoas que merecem carinho, respeito, dedicação nossa, para que a gente possa transformar a vida de todos, não só deles, mas de todos, em uma vida melhor. Né, Samuel? Então, prazer em conhecê-lo, Flávio. Estou à disposição de Obrigado. vocês aqui. Obrigado. Perfeito. Pessoal, então, agora, preparem-se. Já estão aí com um balde de pipoca, com o seu Guaraná aí. Agora vamos ver o conteúdo de qualidade aí e informação, tá bom? Maurício, eu vou começar com uma pergunta e eu vou alternar com o Flávio.
Eu posso começar, Flávio? Claro. Então tá bom, eu vou começar com uma pergunta aqui. Eu vou deixar os mais novos começar. Não, mas é que eu sou PCD, né? Eu tenho preferencial, né? Tá, tá. Eu preferencial, né, mano? Olha, tá vendo? Tá vendo? Aí é carteirada, né? Aí já é carteirada. Ó, você, Fica à você vontade, Samuel. tem prioridade, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, após a cirurgia de DBS, é normal aumentar as flutuações típicas do Parkinson até o momento de ligar barra ajustar o aparelho? Depois da cirurgia, é normal o quê? As flutuações típicas. Flutuações. Pois bem, veja, isso é uma coisa bem interessante de ser explicada e eu gasto um tempo falando com meus pacientes sobre isso e eu uso uma analogia, faço uma brincadeira, porque eu sou assim, eu não quero ofender ao jeito das pessoas lidarem com as coisas, eu tenho comigo que a gente já às vezes lida com doenças, condições debilitantes e a consulta médica não pode ser, para mim, aquela situação assim, densa, pesada. Eu sou um pouco brincalhão e eu procuro levar isso numa boa e levo para os pacientes para se divertirem um pouquinho. Então, para responder sua pergunta, eu faço uma brincadeira com eles dizendo assim, veja, depois que a gente implantar o eletrodo, você vai viver, e normalmente os pacientes estão casados, estão com as suas, né, seus cônjuges, eu falo assim, você vai viver uma segunda lua de mel. E essa lua de mel não é com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu cônjuge, mas fica tranquilo, também não é comigo, não. É com você mesmo. Bacana. Essa lua de mel, ela, na verdade, é um período muito bem conhecido, tá bom? Pós a cirurgia do DBS, que retrata, na verdade, um momento onde a gente tem um processo inflamatório, vamos chamar assim, tá? Estou tentando simplificar o assunto, obviamente, para ficar mais fácil de entender. A gente tem realmente um processo inflamatório no núcleo, ou seja, no lugar onde o eletrodo vai estimular, tá? No alvo. A gente já falou um pouco sobre os alvos, mas esse conceito ele vale para em qualquer circunstância. A gente tem o equivalente a um processo inflamatório nesse núcleo, né? Pelo fato de inserir a cânula, inserir o eletrodo, o microeletrodo muitas vezes antes, ou até o próprio eletrodo, né? Ele gera, é igual quando a gente corta o braço, você tem fica vermelho ali, fica um processo inflamatório. É muito Inflamatório. semelhante, mas isso é um processo inflamatório induzido, né, criado pelo ato cirúrgico, e, portanto, então a gente chama isso de efeito insercional, tá bom? O efeito insercional é quando a gente percebe, por exemplo, no intraoperatório mesmo, com o paciente acordado, uma melhora já dos sintomas comparado aos sintomas de entrada na cirurgia, né? Então, esse é o efeito insercional. O efeito insercional, ele pode perdurar um tempo variável, tá? O tempo é variável. Pode ser 5 dias, 7 dias, mas de uma forma geral, os pacientes nos trazem isso, dura em média quase 30 dias ou um período próximo a isso, tá? Então, dessa forma, esse período de lua de mel, que significa o efeito insercional, através da inflamação, vamos chamar assim, do período inflamatório do núcleo, faz com que a gente tenha o equivalente à estimulação ou uma lesão naquele núcleo, sabe? Então, você tem uma melhora dos sintomas, tá? E essa melhora dos sintomas, que a gente carinhosamente chama de período de lua de mel, é, então, um efeito, resposta praticamente imediato da cirurgia com melhora dos sintomas. Ah, puxa, mas então eu tenho mais flutuação. Não, veja, você tem uma melhora dos sintomas, tá? Via de regra, o que se espera é uma melhora dos sintomas, como eu acabei de explicar. Posso ter uma variação, né? Hora melhora, hora piora. Veja, é um conceito simples, técnico, onde um processo inflamatório é o equivalente a um reset no núcleo. Ou seja, você diminui a atuação do núcleo, que na verdade é o que a gente faz com o DBS, interrompe uma via de sinalização, equivalente. Não é bem um bloqueio do núcleo, mas é o equivalente a isso. O processo inflamatório faz isso num período de aproximadamente 30 dias. Esse é o motivo, inclusive, pelo qual a gente normalmente, existem variações de grupos para grupos, mas de uma forma geral, na maioria absoluta dos serviços, a pessoa não sai com o aparelho ligado.
tá? Esse aparelho sai desligado em virtude da lua de mel e ele vai ser ligado aproximadamente em 30 dias, que é quando a gente nota esse período que passa o efeito de lua de mel. Então eu sempre explico assim, acabei de explicar isso e vou repetir, basicamente isso. Eu digo assim, olha, esse período dura aproximadamente 30 dias, o senhor, a senhora vai notar que vai ter uma melhora de saída da cirurgia e em algum momento, próximo de 30 dias ou em algum momento qualquer, esse período vai diminuir o efeito de melhora, vai voltar como estava antes da cirurgia. Então é nesse momento, teoricamente, que a gente ligaria o aparelho. Vou te explicar por que a gente não sai de saída com o aparelho ligado, né? E vou te dizer também uma outra coisa. Esse período é variável, como eu expliquei para vocês, e a gente precisa organizar isso. Eu não vou conseguir ligar o aparelho em 6 dias e meio que o paciente saiu de cirurgia porque ele sentiu uma diminuição já do efeito. Não, a gente organiza isso de uma forma, né, prática para que possa ser passível de ser executado dentro de uma agenda. Então, primeiro, o paciente sai da cirurgia com a recomendação de manutenção da medicação. Já vou fazer um parênteses sobre isso. Então, ele sai, via de regra, tomando a mesma medicação que ele entrou. Igual. Perfeito. Tá? Obviamente que quando a gente fala do núcleo subtalâmico, e a gente sabe que esse núcleo reduz a medicação, em última análise eu consigo diminuir a quantidade de remédio, pode ser que nesse efeito de lua de mel, o paciente tenha o efeito sinérgico da estimulação barra efeito insercional com o remédio, tá? Agora eu vou trazer uma informação que a gente já conversou em outras vezes, provavelmente, se não me falha a memória, que é estimulação mais remédio, um efeito sinérgico dos dois, favorece o surgimento da discinesia, tá? Quando a gente está falando de núcleo subtalâmico. O núcleo globo pálido é o contrário, na verdade ele bloqueia o efeito de discinesia. Ele é um bom núcleo para tratar discinesia, no paciente que tem queixa de discinesia. Mas então, núcleo subtalâmico mais remédio, isto junto aumenta a chance de discinesia, tá? Por esse motivo que, em alguns casos, o paciente sempre tem meu telefone, tem o telefone do neurologista que trabalha comigo, que participou na cirurgia. Eu tenho um grupo de 4 neurologistas que fazem isso, então um deles está na cirurgia, o paciente tem contato com eles. Então, quando está bem alinhadinho, a gente reduz o remédio na hora da alta hospitalar, exatamente para trabalhar com esse efeito insercional, mas alertando o paciente que ele vai, provavelmente, em algum momento, voltar à medicação ali normal, até que a gente liga o aparelho, tá? Deixa eu explicar uma coisa técnica para vocês. Eu sou assim, eu acho que não basta só falar o motivo pelo qual, ou o que faz, na verdade, mas eu gosto de entender o motivo pelo qual. E aqui vai um raciocínio físico da coisa, tá bom? Não sou formado em física, não tenho formação disso, mas a gente se vale de alguns conceitos da física, principalmente em DBS, para entender algumas coisas. Então, por que a gente não liga o eletrodo logo depois que sai da cirurgia? Por quê? Por um motivo simples. Vocês já entenderam do efeito sinérgico no núcleo subtalâmico. Mas e o núcleo globo pálido? Por que eu já não saio com ele ligado? Aqui é uma coisa muito importante, tá? Quando você tem um efeito inflamatório, que é o efeito insercional, você aumenta a resistência. Quando você aumenta a resistência na fórmula física, você precisa de mais energia para conseguir gerar aquele campo elétrico. E, portanto, você vai gastar mais bateria do aparelho. A gente sabe que a maioria absoluta dos pacientes utilizam uma bateria não recarregável, que tem um tempo de vida útil. Se no efeito insercional eu já vou sair com ele ligado, eu vou precisar de mais energia para estimular. Exatamente, o colega já avisou, a impedância aumenta, exatamente isso. Então você precisa de mais energia para gerar estimulação. Então a gente não vai gastar mais energia da bateria, a gente vai fazer o contrário. A gente vai aproveitar esse efeito insercional e economizar essa bateria logo de saída, tá bom? Então tem um motivo físico para a gente não sair com ele ligado, além da resposta clínica que vocês já ouviram aí. Tá? Legal. Então, resumo, né? Por que oscila, flutua depois da cirurgia?
Porque você tem um processo inflamatório acontecendo ali e o corpo lidando com ele. Então, você pode ter uma flutuação da resposta, que é uma flutuação de melhora da resposta, né? Mas, oscila, porque é isso, é um processo inflamatório em recuperação pelo corpo, tá? Normalmente esse processo de flutuação não é tão expressivo, mas tem que saber disso, o médico obviamente vai saber disso, para orientar melhor o ajuste da medicação, né? A gente não vai para casa com o paciente depois da cirurgia, adoraria, mas não vai para casa, então a gente precisa criar uma rotina até que se liga o aparelho, que tenha informações, e a gente resume esses detalhes que o Samuel me pergunta sempre em live, a gente resume essas informações frisando a importância da programação, e essa programação vai levar um tempo. Ela não é imediata. Não sai da cirurgia, ligou e está funcionando e é isso. Não. Existe um tempo de ajuste de programação. A gente vai checar o quão, vamos dizer, não é quão bem posicionado o eletrodo, porque a gente pode ter um eletrodo muito bem posicionado anatomicamente e ter uma janela. Mas o que eu quero dizer assim, a gente vai avaliar o quanto esse eletrodo consegue ajudar em termos de energia, né, de impedância, de voltagem, né, ou seja, amplitude de voltagem, naquele cenário. Então, a gente vai testar a janela terapêutica. Até quanto de potência eu consigo subir a estimulação e em quais contatos. A gente cria a janela terapêutica. E feito isso, que é o nosso ponto de partida, e os aparelhos hoje em dia tentam encurtar isso de algumas formas, eu posso falar sobre isso se vocês quiserem, mas essa primeira avaliação que a gente faz, que são os testes de contato, tá bom? A gente vai ter o basal para começar a programar, e a partir disso, então, eu vou programando devagarzinho, eu subo um pouquinho a estimulação, eu baixo a medicação, eu subo a estimulação, eu baixo a medicação. Não existe fórmula mágica, isso demanda tempo, e se os pacientes não entenderem isso, eles não podem ser operados. Porque a gente vai jogar no lixo uma cirurgia que é cara, né? E o paciente não vai... Primeiro que ele vai achar que a terapia não funciona, e segundo lugar, ele não dá o valor importante para esse período de programação. E aqui, desculpa, vocês me abrem o espaço, eu faço um monólogo aqui, me desculpa. Pode falar, pode falar. Mas eu brinco assim, ó. O doutor aqui é o senhor. Não, o senhor está no céu, Flávio, para com isso. Eu sempre brinco assim, ó, sempre nessa questão de analogias, e considerando talvez aí o mercado dos automóveis, que acho que todo mundo gosta um pouco de carro, deve ter alguma noção, né, de valor de carro. Vamos fazer um comparativo assim, ó. Você ganhou na cirurgia um Mercedes, tá bom? Carro legal, agradável, muito gostoso, né? Então tá, agora você tem um Mercedes, porque é quase o valor do carro Mercedes, né? Cirurgia, e você precisa aprender a dirigir esse Mercedes agora, né? Então a programação pós-operatória é exatamente isso. Você aprender, junto com o seu médico neurologista, aprender a dirigir esse Mercedes. Conhecer a configuração dele, ganhar confiança, saber aonde dá para subir, aonde dá para descer, saber as limitações do eletrodo, porque o eletrodo não é perfeito. E o eletrodo não é a cura, né? Então tem que saber muito bem isso. Tá bom? Acho que eu respondi a tua pergunta. Perfeito, né, Samuel? Olha aí, Samuel. Assim, acabou, né? Acabou com a... Bacana, né? Eu acho que essa nossa pergunta deu realmente a possibilidade do Dr. Maurício falar muita coisa que a gente sempre também se questionou, a gente sempre trocou figurinha, perguntou. Muito bom, viu, doutor Maurício? Muito obrigado mesmo. Foi uma excelente resposta e agregou bastante para a gente. Né? Feliz. Vamos lá, Tiago. Manda a próxima. Que ficou alguma dúvida, né? Oi? Pergunte. Está do lado de falar que ficou alguma dúvida. Não tem dúvida. Capaz. Eu acho que a coisa está bem clara. Tem que perguntar qual dúvida ficou. Mesmo porque tem pessoas que estão aqui conosco e não vou entrar no mérito desse assunto, mas eu
acompanhei uma situação semelhante mesmo do que o senhor relatou agora. O Samuel sabe disso, e o Luiz, que mencionou aqui da impedância, né? Ele também sabe que nós vivenciamos algo muito pitoresco, muito semelhante do que o senhor relatou. Então, para nós, foi uma explicação excelente, viu, doutor Maurício? Tá, muito bom. Obrigado, Flávio. Estou à disposição de vocês. É muito importante isso que eu vou frisar mais uma vez. Veja, quando a gente fala que o eletrodo não é perfeito, que não é a cura das coisas, a gente não está querendo tirar a esperança do paciente. Pelo contrário, Exato. se eu não tivesse esperança ou não acreditasse na terapia que eu faço hoje, que eu opero, eu não faria. Porque isso é uma questão de princípio meu, antes do cuidado com o paciente. Como é que eu vou me sentir se eu estou oferecendo um tratamento que, baseado nos meus estudos, não funciona ou eu não acredito que Você não acredita, exato, né? jamais faria isso, né? Mas, quando a gente frisa isso, é basicamente, considerando um estudo que eu tive a oportunidade de ver um pedaço desse estudo sendo feito, que é alinhar as expectativas do paciente em relação à cirurgia. Exatamente. O sonho de todo mundo é que, e assim, é um sonho importante você pensar que, puxa, eu fiz a cirurgia, resolvi o meu problema. Como se fosse assim. Não é bem assim. Muitas vezes a cirurgia vai trazer, vai cobrir toda a sua expectativa. Mas vamos lembrar uma coisinha? Vocês sabem muito bem, mas não me custa relembrar, tá? A doença de Parkinson é muito mais do que os sintomas motores. Exatamente. Os sintomas motores foi como ela foi descrita, os sintomas motores durante muito tempo foi o que motivou o diagnóstico, foi o motivo da gente fazer o tratamento, porque cria uma situação que diminui a qualidade de vida, mas a doença de Parkinson é muito bem documentada hoje em dia, começa muito antes, com sintomas não motores. Vocês até abordaram uma pergunta sobre desautonomia. Eu vou deixar o neurologista responder isso com propriedade, mas a gente sabe que isso faz parte dos outros sintomas relacionados na doença de Parkinson, relacionados a outros neurotransmissores, não só a dopamina, tá? E que, então, é um compêndio de coisas do qual, infelizmente, o eletrodo não trata, tá? Uhum. O eletrodo trata os sintomas motores. Isso está bem claro. Então, frisar a importância da programação pós-operatória é mandatório. O paciente tem que entender isso. A gente não pode pular essa etapa. Porque um paciente que tem um aparelho e não foi programado de forma adequada, às vezes significa a mesma coisa que não ter o aparelho. Tá? Então, demanda tempo, demanda paciência, muitas vezes demanda gastos, a gente sabe disso. É bem importante ter isso claro na cabeça, tá bom? Legal, muito bom. Muito bom mesmo, suas explicações estão sendo excelentes, viu, doutor Maurício? Eu estou vendo algumas perguntas aqui no grupo, da Clau Parksoniana, também do Marconde, depois a gente responde no final, tá? Não, perfeito. A gente tem perguntas também na caixinha de perguntas, mas é bom para você seguir para as perguntas, né, que a gente tem aqui em mãos. Flávio, ele já até mencionou alguma coisa a respeito dessa pergunta, mas, doutor Maurício, nós sabemos, a pessoa que vai fazer o DBS, ela, obrigatoriamente, ela tem que fazer o teste, né, neuropsicológico, para ver exatamente como que está o entendimento da pessoa, como que ela está reagindo, e também como que está a parte de cognição da pessoa. E sabemos que existe uma porcentagem, que a partir do momento que a parte cognitiva estiver comprometida, uma determinada porcentagem, às vezes não é nem recomendável que se faça. A dúvida fica no seguinte: a pessoa tem realmente um déficit cognitivo, realmente já é presente. Porém, pelo exame neuropsicológico, veio uma porcentagem baixa. A pergunta, novamente, né, é um pouco já daquilo que você falou, mas é assim, no pós-cirúrgico, essa pessoa que tem um pouco do comprometimento cognitivo, isso pode piorar ou não? Como que... Eu estava com medo de fazer essa pergunta, mas eu gostei do seu positivo já
que acho que é uma pergunta pertinente, acho que fica... muitos dos que estão aqui também ficam com essa curiosidade, né? A pessoa tem um comprometimento cognitivo e a gente quer saber, a cirurgia isso pode potencializar ou não? Como que fica? Nos ajude, por favor. Vamos lá. Deixa eu explicar da seguinte forma. Primeiro, a investigação, a avaliação da parte cognitiva, eu vou te dizer, Flávio, e também a todos que estão aqui presentes, eu vou te dizer como os maiores serviços do mundo executam isso, mas basicamente utilizando muito a experiência dos serviços que eu vivi e que eu trabalho, tá bom? Mas isso acho que reflete a maioria absoluta dos serviços do mundo. A avaliação neuropsicológica e cognitiva, ela não é mandatória na indicação de cirurgia, tá? Muito embora eu interpreto como praticamente mandatória, eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Mas se a gente for pegar, via de regra, os critérios de seleção para cirurgia, vocês não vão ver isso como um item mandatório, né? Mas é muito prudente que se faça exatamente pela tua pergunta, tá? Então, assim, a gente viu que uma melhor seleção de pacientes, uma boa seleção de pacientes, significa um melhor resultado da cirurgia, certo? E a melhor seleção possível de pacientes é uma seleção composta por um grupo de praticamente 9 profissionais. Então, um neurologista e um neurocirurgião são 2 desses 9, tá bom? A gente pode ter nesse grupo o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fono, a gente pode ter o neuropsicólogo, que não necessariamente é um psicólogo, né? Apesar do nome, mas os testes neuropsicológicos podem ser aplicados, na verdade, não necessariamente por um psicólogo, mas a gente habitualmente traz o neuropsicólogo, que é o profissional, via de regra, mais capacitado para isso. Mas, enfim, tem uma lista de 9 profissionais, incluindo até a assistência, por exemplo, de uma equipe de profissionais da saúde que visitem esse paciente em casa, por exemplo, tá? Esses são os grupos, assim, mais desenvoltos no mundo. Então, eles têm um rol de praticamente 9 especialistas, que a gente chama de experts. São especialistas dentro da sua área para falar sobre um paciente com Parkinson. Então, um exemplo simples, né? O neurocirurgião vai falar sobre os aspectos técnicos, o critério de seleção para a cirurgia. O neurologista vai falar sobre a evolução do caso e se há um candidato indicado para a cirurgia. Né? O fisioterapeuta, ele vai dizer, olha, esse paciente ele tem Parkinson, a gente sabe, ele tem uma marcha que é limitada por isso, e ele tem problemas de queda, ele tem perda de equilíbrio, isso pode atrapalhar muito a cirurgia. É lindo, assim, eu fico arrepiado, eu fico feliz quando eu lembro disso, que eu vivi na minha vida, e hoje eu tento implementar isso com certas dificuldades, porque existem restrições, mas isso seria o mundo perfeito. Então o fono vai falar, olha, esse paciente, a gente sabe, eu estou escutando dos meus colegas que ele é um paciente que tem sintomas motores, é um bom candidato para cirurgia, não entendi, mas ele tem problema de fonação. Ele já tem uma disartria, ele já tem uma dificuldade de deglutição, e isso aqui o aparelho pode atrapalhar. Não é que ele vai ser excluído da cirurgia, mas esse paciente, avaliado pelo fono que falou isso, por exemplo, a gente vai precisar gastar mais tempo com ele na fono, porque ele vai ter que entender que a cirurgia pode piorar a fala. E é isso que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Então, dizendo isso, Flávio e Samuel, eu estou, então, dizendo que a gente tem um grupo de profissionais para selecionar melhor o paciente. E, portanto, a avaliação neuropsicológica está dentro desse pacote de profissionais. Por quê? Porque um paciente com um declínio cognitivo, e aqui dentro de neuropsicológica, avaliação neuropsicológica, eu vou dizer 2 coisas. A gente basicamente quer saber. A avaliação neuropsicológica, gente, dá para fazer 10 sessões, dá para você ficar um mês fazendo avaliação neuropsicológica, tá? Por isso que é bem importante, na tomada de decisão de escolher um grupo que vai operar, escolher um grupo que faça, né, esse tipo de cirurgia. E não aventureiros. Porque esse grupo vai ter um neuropsicólogo focado nisso, na investigação e na avaliação do paciente com Parkinson. Então, um expert em Parkinson. E
Dentro da avaliação neuropsicológica, a gente quer saber basicamente o humor, oscilação de humor, depressão, mania, né? Variações do humor e memória barra cognição. É isso que a gente quer saber. Porque são os dois aspectos que eu posso piorar com a cirurgia, né? Do ponto de vista cognitivo, tá bom? Então é importante frisar isso. Na avaliação neuropsicológica, claro que a gente pode fazer uma avaliação no consultório, usar alguns scores, né? Existem algumas escalas para a gente avaliar, Mini-Mental, MoCA, a gente tem isso, né? Mas esse não é a melhor forma de avaliar. A melhor forma de avaliar é a aplicação dos testes neuropsicológicos. Quando eu estava construindo a minha equipe aqui em Curitiba, onde eu trabalho hoje, eu puxei duas neuropsicólogas conhecidas já aqui em Curitiba, na cidade. Eu chamei elas para conversar, fui conversar com elas sobre o modelo de avaliação, né, delas, e trouxe também um artigo da Universidade da Flórida que foi lá que eu fiz uma parte da minha formação, que o grupo de neuropsicologia tinha escrito esse artigo para responder, Flávio, a tua pergunta que diz assim, a gente tem, por exemplo, você mencionou assim, ele teve um pouquinho de comprometimento cognitivo. Não, a gente precisa mensurar isso. Não dá para eu dizer um pouco, veja, não me entenda errado. Eu estou dizendo assim, do ponto de vista médico, não dá para eu dizer ele tem um pouco de declínio. Não, eu preciso mensurar isso, porque eu preciso transformar isso em um valor para tentar entender quais pacientes devem ser excluídos ou não. Então, a gente implementou uma escala que se chama DBS Rating Scale, né, que é do inglês DBS, escala de DBS, né, onde a gente tem um número de corte, né, onde a gente fala assim, 5 é o máximo, né, 1, 2, 3, 4, enfim, varia, né, conforme a resposta, o número oh meu Deus, me fugiu a palavra agora, de avaliações, de pontos de avaliação ali, domínios, né, essa é a palavra. Então, o paciente que tem 5, ele tem um declínio importante. Então, talvez não é que ele não mereça. Você tem que ver com carinho. Talvez a cirurgia não vai trazer tanto benefício quanto se espera, tá? Então, de forma bastante objetiva, neuropsicológico é muito importante fazer, tá? Em grupos grandes que a gente institui, que trabalham com isso, vai ter um neuropsicólogo para fazer a avaliação. E ser objetivo na avaliação. Então, ter uma forma de mensurar quando excluir ou não de indicação de cirurgia. Dito isto, por que a gente se preocupa, então, com a parte psicológica? Porque o núcleo subtalâmico, todos os núcleos que a gente utiliza na doença de Parkinson, subtalâmico e o globo pálido, eles têm sub-regiões dentro dele, né? Então a gente tem uma região sensório-motora, que é a região que a gente vai implantar o eletrodo, a gente tem uma região associativa e a gente tem uma região límbica. A região límbica é o circuito das emoções, né? E se a gente tiver uma estimulação na região límbica, a gente tem uma piora da função emocional e função também cognitiva, tá bom? Isso faz com que a gente piore, portanto, a parte cognitiva do paciente. Se esse paciente de saída já tem um declínio cognitivo importante, será que vale a pena? Os sintomas motores são tão importantes para ele? Ou o sintoma cognitivo é muito mais importante? Né? Nem todos os pacientes vão evoluir com demência ou com alteração cognitiva. É bem importante deixar isso claro. Nem todos, é uma parcela dos pacientes. Portanto, se eu estou vendo um paciente que já tem uma demência por doença de Parkinson, veja, não é que não mereça, mais uma vez, mas talvez o problema maior dele é a parte cognitiva. E ganhar um pouco em termos de função motora, talvez não agregue tanto no tratamento dele. Mas a gente discute isso com o paciente. Por isso, Flávio, que eu te falei que a parte cognitiva e humor não é excludente. Não tira o paciente da cirurgia. Por vezes, quando a gente identifica na avaliação neuropsicológica que ele tem uma alteração, tem um declínio cognitivo, tem uma alteração, uma doença, né, do psique, de humor, enfim, e a gente, então, avalia isso como algo significativo. A gente vai mudar
para o núcleo globo pálido, por exemplo. A depender do estado do paciente, das queixas, enfim, a gente vai mudar, porque a gente sabe que o globo pálido é um núcleo maior e é um núcleo menos relacionado a alterações cognitivas, porque ele, por ser um núcleo maior, é mais difícil que a gente estimule, por exemplo, uma região associativa ou límbica, né? Ao passo que o STN é um núcleo de 100 milímetros cúbicos, né? O GPI é de 600 milímetros cúbicos, então você tem um núcleo muito menor, um eletrodo podendo jogar corrente para a região límbica, né? Então, deixa eu ver se eu te respondi. Tua pergunta é se pode piorar a parte cognitiva. Sim, por esse motivo. Tá? E depois da cirurgia, como o núcleo fica todo inflamado, você pode ter alguma oscilação. Sim. Já fiz isso, né? A família ficou muito preocupada com isso, apesar de eu ter explicado várias vezes que isso podia acontecer. E, naturalmente, foi passando o processo inflamatório e foi melhorando. Mas essa resposta de piora, por exemplo, cognitiva ou piora do humor, ela normalmente não é imediata, tá? Ela é da estimulação crônica. Então, ao longo do tempo, pode ocorrer uma piora. Por isso, a gente mantém a avaliação neuropsicológica, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, pós-cirurgia, tá? Tem diversos estudos documentando isso. Não, assim, não indo além, mas já colocando isso, que é bem importante, como a gente falou, além da parte cognitiva e da parte de humor, que a gente se preocupa como uma possível piora depois da cirurgia, mas mais importante até que isso, por vezes, que aparece mais cedo, a gente tem 2 outras coisas que são importantes de serem ditas também, que é a marcha, tá? Já é um pouco mais difícil da gente causar uma piora, basicamente, se a gente estiver estimulando talvez mais perto da cápsula, mas, enfim, a marcha é uma coisa preocupante, a perda de equilíbrio que essa pessoa pode ter. Se já é uma pessoa que tem instabilidade postural e cai, né? É bem importante a gente avaliar isso antes da cirurgia, porque pode piorar depois da cirurgia. E se piorar, essa pessoa vai cair mais e pode fraturar o eletrodo, pode gerar problemas, tá? Então, marcha e fala também pode piorar a fala. Isso é clássico, a gente discute muito isso. Dependendo do ponto que você aumenta a estimulação, você afeta a fala do paciente. Então, o paciente está solto, a mão está solta, está livre, sem rigidez, bradicinesia, mas não consegue falar. Sem falar. Então, é muito importante que a gente lembre isso ao paciente antes da cirurgia e lembrar ele também que não é porque ele está tendo esses sintomas que a cirurgia não teve sucesso. Não. Sucesso. Hoje Verdade. em dia, obviamente, daí novamente a importância da programação. É nesse momento que a gente vai programar, ajustar a programação, avaliar as formas, enfim, que a gente tem nesse paciente para tentar achar uma boa estimulação do núcleo com a menor. Sumiu o som. O teu som caiu. O seu som. Voltou. Agora. Voltou. Então, a gente vai achar a melhor forma de programação com o menor efeito colateral possível, tá? Bacana. Muito obrigado. Respondi, Flávio. Bela explicação. Eu tô Dando apaixonado tempo por demais você. para falar. Não, fique tranquilo. O Samuel me conhece, outras pessoas que estão aqui me conhecem, e é exatamente isso que a gente precisa, de respostas claras, objetivas, não são longas, são necessárias. São completas, né? São completas. E parabéns pela sua resposta, porque é bem clara, é bem fácil de entender. Ótimo mesmo. Feliz. Ó, Vamos lá. eu acho que como a gente tem pouco tempo, eu vou passar para as perguntas. Tem umas perguntas na caixinha de perguntas aqui também, só que tem as perguntas do grupo. Talvez se a gente quiser, pode fazer vídeos e a gente disponibilizar depois, igual aquele esquema que a gente fez, doutor. Pegamos as perguntas, você fez as respostas isoladas depois, em formato de story, e a gente pode lançar no grupo.
E aí a gente Isso. pega essas perguntas que estão aqui, no calor do momento, que o Tulipa Mais é, é uma página que tem aqui também no Instagram, que está fazendo um trabalho sensacional, que é do Luiz Rocha. Eu fiz uma live agora recente com ele. E ele está fazendo um trabalho sensacional também de divulgação e informação sobre a doença de Parkinson. Ele fez algumas perguntas aqui bem interessantes a respeito do DBS, e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Quais são os riscos da cirurgia de DBS? Conversando com uma fisioterapeuta, ela relatou alguns casos de ponto. Cadê? Para o futuro. Bom, tem algum risco a cirurgia de DBS? Já te respondo de cara, sim, tem risco de vida. Essa é uma cirurgia, lembra? É, Portanto, a gente está falando de um ato cirúrgico, né? Tem risco de infecção, tem risco de sangramento, tem risco de parada cardíaca, tem vários riscos. E como tudo na vida, nós temos que tentar antever os riscos, prever os riscos e saber lidar com eles caso eles aconteçam. Então, vamos separar isso de forma didática. Primeiro, risco cardiovascular, coração, infartar na cirurgia, ter um problema de Tem infarto anestesia, né? ou não aguentar o ato cirúrgico, né? Então, e essa parte, obviamente, nós solicitamos exames laboratoriais, exames do coração, exames de tórax, certo? E isso vai ser avaliado. Se houver uma alteração nesses exames, a gente vai encaminhar, por exemplo, para um cardiologista ou para ou o anestesista, que sempre vai ver, se ele entender que precisa investigar mais o coração, a gente vai encaminhar para o cardiologista, que vai fazer a investigação. E através das escalas, enfim, que daí é uma parte densa médica, né? Que não convém até a gente ir a fundo aqui, mas enfim, o cardiologista vai avaliar, baseado em critérios, em scores, se o coração aguenta, por exemplo, um ato cirúrgico daquele tempo. Eu dificilmente gosto de comentar esse tipo de coisa que eu vou falar agora, mas assim, é delicado, mas enfim. Eu atrasei aqui o procedimento porque eu fui ajudar um colega depois da cirurgia de DBS, numa cirurgia de emergência de uma paciente que tinha sido submetida a uma outra cirurgia plástica e agora estava com uma situação delicada. Por quê? Porque ela passou pelo risco cardíaco que, enfim, pode ter sido avaliado antes da cirurgia, mas ela se deparou com uma complicação cardiológica, né? Então, Uhum. quer dizer, esse risco ele pode ser avaliado, ele é avaliado antes da cirurgia, tá? E isso passa pelo então um anestesista e um cardiologista se for necessário, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, risco cardiovascular. Segundo risco, risco neurológico. Aqui sim tem a ver com a cirurgia do DBS, certo? E eu estratifico isso, é curioso, viu, Samuel? Logo que eu voltei lá do meu estágio fora do Brasil, eu fui chamado para dar uma aula na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia no congresso, né? Eles convidam bastante gente, são muitos colegas, e aí eles me convidaram para dar uma aula sobre complicações. Aí eu falei assim, poxa, então tá, vamos Poxa, falar. É muito importante, né? E, obviamente, eu sabia por que eu estava sendo convidado para isso. Porque o lugar onde eu fiquei nos Estados Unidos é um lugar muito conhecido por lidar com o que eles chamam em inglês de troubleshooting, que é lidar com problemas, né? Como lidar com eles? Na verdade, a melhor forma de você não ter é você prevenir os problemas. E como você previne? exatamente. Você conhecendo os problemas, né? Que pode acontecer. Então, aí nessa aula, então, eu dividi de forma didática isso que eu estou falando para vocês, que o risco neurológico, então, ele é dividido, ele tem, de acordo com os percentuais, mas, em primeiro lugar, a gente tem os riscos intraoperatórios e pós-operatórios, tá bom? Intraoperatório, risco de sangramento. Esse é o principal risco que a gente está lidando durante a cirurgia, né? E o risco de sangramento é o sangramento pela descida do eletrodo. Nós estamos gerando um pertuito de descida do eletrodo dentro de um cérebro que tem veias e artérias. Então, qual é a melhor forma de eu ir daqui até a cidade do Samuel de carro? Claro, se eu conheço a estrada, é muito fácil, mas será que eu vou saber se tem uma queda de barreira no meio do caminho, se mudou o trajeto, que eu lembro que eu fui há 5 anos atrás? Então eu ligo um GPS, certo? Essa é a melhor forma mais segura de fazer isso.
E a cirurgia nada mais do que para evitar os riscos de sangramento, diminuir a chance de sangramento a zero, eu vou usar um GPS. O que é isso? Eu vou planejar a cirurgia antes numa estação, né, de computador. Eu vou executar essa cirurgia no computador antes. Então, eu estou fazendo a cirurgia do Samuel, certo? Estou planejando a cirurgia do Samuel no computador. Eu estou antevendo problemas que eu posso ter e eu estou fugindo dos problemas. Então, quer dizer, tem uma aula minha disponível no YouTube, que não fui eu que publiquei, tá? Foi o Congresso Americano, uma iniciativa até para facilitar, através do YouTube e outras plataformas, né, serem mais acessíveis à população. Eles publicaram onde eu mostro algumas partes disso, da cirurgia. Então, assim, eu quero fugir de artérias e veias. Então, eu vou planejar essa cirurgia fugindo desses vasos, né, e assim diminuindo a chance de sangramento. Além disso, tem alguns truques, alguns detalhes. Eu vou diminuir a pressão um pouquinho na hora da descida do eletrodo, entre outras coisas, tá? Então, risco de sangramento, em primeiro lugar. Segundo lugar, um risco de movimentação desse cérebro suficiente para que a descida do eletrodo me comece a gerar dúvida agora onde eu estou. Será que eu estou no lugar que eu planejei? No lugar correto. Eu planejei com o crânio fechado, né? Agora eu estou com o crânio aberto. E o crânio aberto está saindo líquido que tem dentro da cabeça e entrando ar. É um movimento natural, né? Então existe uma movimentação do cérebro e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então não é bem uma complicação, mas é uma situação que acontece que a gente precisa lidar. Depois vem coisas mais relevantes pós-operatórias, do tipo infecção. Bem importante. A gente tem que lidar com a infecção, evitar ao máximo a infecção. Erosão de pele. Esse aparelho está implantado embaixo da pele. Ele não existia. Agora ele vai gerar uma zona de pressão. A pessoa vai deitar em cima do aparelho. Será que isso aqui não pode gerar uma erosão na pele? O que mais? Além da infecção. A gente tem distúrbios de comportamento. A gente não estava falando de mudança psicológica, alteração psicológica agora? Pois então, tem uma síndrome que eu tive a oportunidade até de mandar algumas imagens para uma colega, que se chama Twiddler Syndrome, que a pessoa fica girando a bateria no peito por um distúrbio de comportamento. Ela começa a girar a bateria, começa a enrolar o fio, traciona, né, o eletrodo. Então, veja, existem coisas como essa. Que mais que a gente tem? A formação de um cisto na ponta do eletrodo, sim, também pode. Outra coisa bem importante que a gente discutiu bastante agora no último congresso que eu estive com os meus colegas, é um corpo estranho. Não tem rejeição de prótese de braço, de perna? Não pode acontecer uma rejeição daquele aparelho? Pode também, né? Existem também os efeitos de edema perilesional, que é tipo uma rejeição. Então, quer dizer, existem várias complicações que podem acontecer, mas de forma clara para o paciente que está ouvindo essa conversa, as principais complicações da cirurgia são sangramento e infecção. As outras são difíceis de acontecer, algumas vezes manejáveis. Então, quer dizer, sangramento e infecção. Vamos lembrar os percentuais novamente? Em torno de 1% da população que é operada no mundo para essa cirurgia tem sangramento. Desses sangramentos, tá? Mais de 50% dos pacientes que sangraram não precisa fazer nada. É um sangramento pequeno da passagem do eletrodo. É muito baixo, tá? A porcentagem, hoje é uma cirurgia muito segura. E risco de infecção no mundo, tá? De todos os pacientes operados no mundo, em torno de 3% de risco de infecção. Caramba! Tá? São índices baixos. Essa é uma cirurgia feita com muito zelo e muita cautela. A gente não quer perder esse mercedão implantado embaixo da pele e no cérebro. A gente não quer bater esse mercedão. Ontem a gente fez um bate-papo e a gente fez uma analogia que é uma Porsche. Aí, ó. Uma Porsche, então, vai. Só rapidinho, doutor Maurício, o nosso amigo Luiz, que está aqui, ele até mencionou aqui, por isso que é fundamental a ressonância magnética, né? Até você pode explicar isso melhor, porque na verdade vocês têm a ressonância magnética, coloca ela no computador, na máquina, e é através dessa ressonância, desse exame, que vocês fazem a simulação da cirurgia, não é assim? Exato. Vou aqui, ó, ao vivo, convidar
o Samuel e o Flávio, se um dia vocês quiserem vir assistir uma cirurgia aqui em Só um minutinho, Curitiba, tô tocando meu interfone, mas pode continuar aí. vocês estão convidados para acompanhar todo esse processo. Todos os meus pacientes, eles são perguntados sobre autorização, tá, de gravação de cirurgia e mostrar esse Eu acho processo que para você ia outras ligar pessoas. 194. Aqui Por é que o que eu acho importante isso e a maioria absoluta deles também acham isso? Porque, às vezes, a coragem que falta para o paciente de passar por um ato cirúrgico porque ele desconhece, ela é sanada naquele momento que o paciente que está se preparando para a cirurgia assiste o ato cirúrgico feito em outro paciente, né? Não basta só os grupos, como vocês têm aqui, esse grupo que a gente está conversando, entre outros, mas às vezes assistir o processo de cirurgia de outra pessoa é super importante para encorajar, tá? Então vocês estão convidados a virem assistir aqui, Eu saí, mas eu ouvi então de um convite. Eu tá? aceito. Quando vierem a Curitiba ou enfim, estão convidados a vir assistir a cirurgia, tá? Desde que o paciente autorize, eles sempre são perguntados, tá bom? Mas E você se deixa eles ele não dormir primeiro, autorizarem, ele não vê a a gente gente. respeita sempre a decisão do paciente, tá bom? E Óbvio. lembro, só pode ter um paciente na mesa, tá, gente? Se não gosta de sangue, se não gosta disso, daquilo, de corte, vai desmaiar, não dá, tá bom? Agora imagina um cara de 1,90 m, né, desmaiando. O que nós vamos fazer, doutor Maurício? Não, não nem deixa. Maurício, Criança não pode participar disso. deixa eu perguntar. É, Um paciente com uma cabeça desse tamanho facilita a cirurgia, não facilita? facilita, bastante cérebro aí pra gente cuidar. Flávio, Nossa, te caixa d'água respondendo ali. aqui, ó. O processo de planejamento da cirurgia é um processo lindo, que tem que ser feito com muito carinho, tá bom? Por quê? Porque cada milímetro importa, tá bom? E como isso é um procedimento de estereotaxia, novamente, é um procedimento físico, tá? E eu não vou gastar muito tempo aqui, senão o pessoal vai ficar chateado comigo. Mas, basicamente, para a gente localizar um ponto no espaço, a gente precisa de uma fórmula matemática. E evolutivamente, a gente pode se valer, né, de uma coordenada cartesiana, ou seja, com 3 coordenadas no eixo x, y, z, a gente localiza qualquer ponto no espaço. Só que, sabendo desse princípio, a gente precisava aplicar isso agora a uma cabeça de um ser humano, e a gente sabe que a cabeça varia, né, de tamanho, de formato, cérebro de um, de outro. Existe uma certa regularidade, mas existem variações. Portanto, as primeiras iniciativas para fazer essa cirurgia, em 1908, com Victor Horsley Clark, que era um médico e um engenheiro, se não me falha a memória, eles começaram a criar o primeiro estereotáxio, que era o primeiro arco para a implantação de fato de um eletrodo. Claro que aquilo era um processo muito rudimentar, nem existia eletrodo, gente. Eletrodo é de 1987, tá? O DBS ele é a primeira vez executado em 1987, tá? Na França. Então, quer dizer, nos primórdios aquilo se procurava localizar um ponto profundo no cérebro com precisão, tá? Aquele arco nunca foi utilizado em ser humano e o médico brigou e o engenheiro brigaram, cada um levou um pedaço do arco para cada canto para que ninguém pudesse reproduzir aquele arco. E aí, em 1922, München, ele faz o arco que sim, acabou sendo um arco muito histórico, né? Mas também não foi utilizado em seres humanos, foi utilizado em animais. Agora já é um arco muito mais capaz de localizar. Mas em 1949 é que a gente tem o boom dos 2 arcos que a gente, do modelo de arco que a gente utiliza hoje, que é o modelo de Lars Lexell, que é um dos arcos muito importantes, né? E um outro autor na França, que é o Talarac, tá? Eles desenvolvem o sistema de arcos, e aí é o sistema que a gente utiliza até hoje de forma mais precisa. Por que eu estou te contando isso? Porque o princípio por trás disso já que a cabeça não é uma esfera, a gente não consegue localizar matematicamente um ponto no espaço dentro de uma esfera de forma regular e constante em todos os seres humanos. Então, a gente vai colocar a cabeça do ser humano dentro de um cubo perfeito. Dessa forma, a gente consegue localizar matematicamente qualquer ponto com precisão. Por isso, a gente utiliza o arco ao redor da cabeça
Esse arco é composto pelos fiduciais, que são pontos de orientação, e esses fiduciais eles são feitos através de um triângulo retângulo, né? Um triângulo feito com um ângulo de 90 graus e dois de 45. A cabeça do ser humano dentro de um cubo perfeito, a gente pode ter erros milimétricos, porque a fixação da cabeça, foi por isso que eu comecei contando a história do arco, ela é feita através da colocação de 3 ou 4 parafusos, né, que vão no osso da cabeça do paciente. 3, 2 atrás e 1 na frente, ou 4, 2 na frente e 2 atrás. E o torque desse parafuso, por vezes, pode ser suficiente para mudar milimetricamente 1 milímetro, 2 milímetros, deformar o arco. Então, aqui a gente tem uma sucessão de coisas que 1 milímetro aqui, mais 1 milímetro ali, mais 1 milímetro de tal coisa, pode gerar um desvio, às vezes de 1,5 milímetro, 2 milímetros. E isso, às vezes, pode ser significativo. Então, o processo de planejamento da cirurgia, eu faço sempre na semana que antecede a cirurgia, sem pressa nenhuma, calma em casa, na minha estação de planejamento. Eu tenho na clínica a estação de planejamento, o software, que é muito caro esses softwares, a gente tem lá na clínica. Então eu sento, abro a ressonância, que deve ser feita em protocolo específico e com uma qualidade muito boa, de preferência, né? Então você abre lá, você olha com calma, né? E planeja a tua cirurgia. Planejando a tua cirurgia, você vem para o dia da cirurgia. E aí essas coisas todas que eu estava explicando para vocês, que são os erros estereotáxicos sequenciais, eles na verdade eles são no dia da implantação do arco. Então você tem uma ressonância como planejamento base. Ponto. Eu tenho um ponto no espaço que eu localizei na ressonância. Beleza. Agora eu preciso mostrar, então eu posso fazer a cirurgia no computador com isso daí. Agora eu preciso mostrar para o mundo que aquele ponto é na cabeça do Samuel, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um arco na cabeça do Samuel. Samuel, desculpa, eu estou te usando como exemplo, mas é válido, né? Então, lembre-se que tem que ser um arco grande, hein? Um arcão. Então, eu vou colocar um arco na cabeça do Samuel para transformar a cabeça dele num lugar onde eu possa encontrar, né, dentro do cubo perfeito, onde eu possa encontrar qualquer lugar no espaço. E então eu vou cuidar com relação ao torque do parafuso, eu vou cuidar em relação à fusão de imagens, então eu planejei na ressonância, mas eu estou adquirindo uma tomografia com arco, porque a tomografia é melhor para identificar os fiduciais que tem no arco. E eu vou fusionar as imagens, eu vou falar onde é que está a tomografia em relação àquela ressonância que eu planejei. E agora eu vou transpor as coordenadas que eu tinha na ressonância, que era uma coordenada anatômica, ou seja, uma coordenada do cérebro do Samuel, que é só dele, certo? Agora eu vou transformar em uma coordenada estereotáxica, baseada no arco que está implantado na cabeça dele. E para isso eu preciso fazer as fusões de imagem. E a técnica de fusão de imagem também pode ter perdas. Então é nesse momento que a gente gasta um pouquinho mais de tempo e faz com carinho, para que esse planejamento diminua ao máximo, né, os erros milimétricos que são inerentes do processo, tá? Para que aqueles erros que são mais difíceis de serem controlados habitualmente, como por exemplo a entrada de ar dentro do crânio, que a gente controla isso também, mas por exemplo isso, um pequeno sangramento que possa acontecer, que podem deslocar a posição final do eletrodo, esses erros não se juntem com aqueles erros potencialmente contornáveis ou evitáveis durante o processo de planejamento, tá? Caramba, sinceramente é apaixonante, Samuel. Isso aí, que assunto. Poxa, sensacional. Ó, a gente já passou de 1 hora, tá? Estamos conversando. Sensacional, sensacional. Maurício Marchiori, ele está falando para a gente sobre o DBS, os benefícios, os riscos da cirurgia, tá? Ele, inclusive, nos convidou para assistirmos uma cirurgia, né? Ele falou do tamanho da minha cabeça, tem bastante cérebro aqui também. Pessoal, passamos de 1 hora. Doutor, passamos de 1 hora. Samuel, deixa eu fazer uma sugestão. Faz um bate-bola aí, 5, 7 minutinhos finais, perguntas com respostas rápidas. Pronto, a gente tenta contemplar aí as perguntas do povo. Vai. Então vamos lá. Uma pergunta que acho que é importante e ela é rápida.
No diagnóstico de Parkinson, né? Ele é muito complexo, porque fica naquela, muitos passaram por isso. Então tem a primeira visão é toda clínica, né? Então, clinicamente, o neurologista ele já vê que tem algumas deficiências, algo diferente. Tirando esses sintomas clínicos, né? Esse diagnóstico clínico, que exame você indicaria para poder fechar um diagnóstico de Parkinson? O diagnóstico é clínico, o exame não substitui o diagnóstico, tá bom? É isso O exame ele é complementar, pode afastar algumas outras causas e é perfeito. importante que sejam feitos. Eliminatórias, né? Vamos dizer, assim É dizer. importante que sejam feitos alguns exames, mas o diagnóstico é clínico. O diagnóstico ele é tempo de evolução, tá? Ou seja, a evolução da doença ela é compatível, tá? Uhum. E exames para excluir outras causas. Mas o diagnóstico é clínico. Legal. Tem Vai outra lá, pergunta da Margarete que ela fala assim, ela gostaria de saber Isso. se o uso contínuo do Prolopa pode ocorrer alguma toxicidade no organismo, se devemos solicitar exame de sangue uma vez, pelo menos... Uma vez por ano, ela até menciona, né? para saber como está o funcionamento dos rins, fígado e etc. Vou te dizer de uma forma genérica, tá, Margarete, né? Vou te dizer de uma forma Isso, genérica. Todo medicamento que entra no corpo, ele tem que ser metabolizado. O medicamento não é uma substância do corpo. Ele vai ser metabolizado, ou seja, o corpo vai processar. E ele vai utilizar os órgãos do corpo para processar. Todo medicamento pode gerar um desgaste, tá? A gente já viu hepatite medicamentosa, ou seja, né, uma complicação do fígado por metabolizar a medicação. E a gente sabe que alguns medicamentos estão mais suscetíveis a isso. Outros medicamentos menos suscetíveis a isso. De tempos em tempos, a gente acompanha. Esse tipo de complicação não é tão frequente, a não ser que o paciente tenha outras condições que favoreçam a esse tipo de evolução. Então, via de regra, como médicos, habitualmente a gente monitora, mas isso não é uma coisa que a gente faz todo mês, a cada semestre, o tempo inteiro. Depende. Tá? Tem pacientes que são intolerantes, tem pacientes que vão fazer uma reação, né, adversa àquele medicamento. Então, a melhor forma é o acompanhamento com o médico. Tá? Tá. Perfeito, bacana. Rapidinho. Do Robson Baruch, também lá do grupo lá. Por que o Parkinson está atingindo tantas pessoas jovens ultimamente? Tem tido tantos relatos. Essa é uma pergunta que a gente tem visto os trabalhos documentando isso, tá? O aumento da incidência do Parkinson. Certo? O motivo pelo qual isso está acontecendo pode ser obscuro para nós. Existem alguns, como é que eu posso dizer? Não são especulações, mas algumas opiniões por que isso está acontecendo, tá? Mas não vou entrar no mérito disso, senão a gente vai gastar bastante tempo mesmo. A gente pode falar uma outra hora, certo? Mas sim, a gente está vendo o aumento da incidência da doença de Parkinson e obviamente, isso aumenta a necessidade e a busca por medicações que sejam mais potentes, que ajudem a controlar melhor, tá? Boa. Flávio, próxima. Tem aí? Em relação ao custo de DBS, qual a sua visão, porque se isso tem tendência a melhorar esse custo, porque hoje é um aparelho, uma cirurgia cara, né? O que você pensa, qual a sua visão em relação ao custo do DBS? Se tem tendência a melhorar ou não? Esse é um ponto que eu já até conversei no passado com o Samuel, a gente foi um pouquinho mais a fundo nisso. É um dos lemas que eu carrego comigo, aqui de volta ao Brasil e atuando onde eu estou atuando, é que eu carrego comigo que a tecnologia não pode ser um limitador dentro da saúde. Ela tem que ser um alicerce para executar a saúde, a cirurgia com mais perfeição e com menos condições de erro, né? Mas infelizmente a tecnologia no nosso país ela é cara, principalmente em saúde. E cabe a nós tentar baratear, ou enfim, favorecer com que isso seja acessível à maior quantidade de pessoas. Eu atendo tanto no privado quanto no SUS e a gente vê o número de pessoas dentro, por exemplo, do Sistema Único de Saúde que estão atrás, né, que necessitam de uma cirurgia e existe um gargalo grande porque, enfim, é assunto que a gente pode gastar muito tempo para falar também, tá? Mas hoje a cirurgia está disponível tanto no Sistema Único de Saúde quanto no sistema privado. Existem pequenas variações e diferenças, sim,
infelizmente, tá? Mas o aparelho tem a mesma potência, tem condições de tratar a doença da mesma forma, e eu acho que isso é o mais importante, né? Independente do sistema que se faça a cirurgia, é a acessibilidade a isso. Eu sou uma pessoa que brigo muito para que todas as pessoas, sejam de um modelo ou de outro, possam ter acesso desde que bem indicadas, tá bom? Se o custo vai baixar ou não, então essa é uma briga que a gente torce para que sim, porque hoje é um material caro, né? Custa mais de 100 mil reais em aparelho, tá? Fora cirurgia, fora medicamentos, fora centro cirúrgico, fora equipe, fora um monte de coisa. Então, quer dizer, é uma cirurgia cara se fosse colocar hoje por valores, tá? E claro que a gente, como médicos, torce como um todo para que barateiem todas as estações de material, enfim, para que isso seja acessível a todas as pessoas, tá? Perfeito. Uma última perguntinha rapidinha aqui, da Paula, lá do grupo também. Alguma informação sobre a tecnologia de estimulação da coluna do Dr. Miguel Nicoleles? Pois olha, eu até tive contato, sim, com pessoas muito próximas a ele. Tenho um amigo que trabalha muito próximo a ele. E, por enquanto, a gente vem fazendo trabalhos, estudos, né? A gente, por enquanto, não existe nada bem documentado. As pesquisas, elas são muito importantes. Elas são feitas por pessoas extremamente dedicadas. Isso é muito bacana. Eu vi alguns desenhos de trabalhos e é muito bonito isso, a busca, né, pela melhora de um sintoma, de uma doença. Atualmente a gente tem grandes expectativas, tá? Mas por enquanto nada é bem documentado e claro, assim. Existem pacientes que possuem doença de Parkinson e outras doenças com eletrodo implantado, eletrodo cerebral. Existem esses mesmos pacientes que podem ser portadores de dor, enfim, e por algum motivo receberam um eletrodo medular. Então, muitos estudos começaram partindo desse pressuposto e algumas respostas vieram, né? Porém, a gente precisa que isso seja possível de ser reproduzido em larga escala. Ou seja, que a gente possa, por exemplo, um grupo dos Estados Unidos veio com essa teoria, publicou um trabalho mostrando que tinha uma melhora. Muito bem. Agora o grupo da Europa, da França, vai pegar esse trabalho, vai executar esse trabalho e vai ver a mesma resposta. E assim por diante, até que a gente possa, então, ter documentado que aquilo ali é uma terapia que é passível de ser executada e tem resposta positiva, né? Mas sim, o Nicoleles e os demais pesquisadores são pessoas extremamente dedicadas, voltadas para a pesquisa, para buscar soluções. Isso é importante. Excelente. Muito bacana. Bom, eu acho que a gente já pode liberar o doutor, porque ele também chegou Não, deixa eu responder rapidinho do aqui, ó. trabalho. Fala. São Vê ali qual que você perguntas. quer responder. Qual que você viu aí? Desculpa, eu não vou conseguir responder todas, mas eu vi algumas enquanto eu Não. vinha falando aqui. E claro A que a gente gente não pode quer, fazer a uma gente outra não quer live. ficar te prendendo, porque afinal de contas você também chegou do trabalho super cansado e a gente acabou aqui te Flávio, sugando, amo, sugando. eu amo falar sobre isso. Eu adoro a Olha, estimulação cerebral e e a área que eu faço. particularmente as suas explicações foram excelentes, foram super objetivas, claras, totalmente de um entendimento fácil. Eu tenho certeza que todos que nos acompanharam e que depois vão ver, né, esses recortes que o Sam vai fazer. Tem alguma pergunta que você viu aí? Ó, o Marconde falou assim, ó, é normal, o Marconde Fernandes 2016. Isso. É normal, pode acontecer de ficar sem a medicação ou estou zero medicação. Sim, é possível. Eu sempre fiz com os pacientes que talvez esse não seja o objetivo principal. Não dá para ir para a cirurgia pensando que vai se livrar dos remédios. Porque muitas das vezes se livrar dos remédios é transitório, tá? É temporário, né? Porque a doença é progressiva. Não dá para esquecer isso. É uma doença degenerativa progressiva. Ela vai continuar acontecendo independente do DBS, né? Com ou sem o DBS. O que a gente fala muito é que o DBS ele melhora os sintomas motores e faz com que a pessoa encare essa progressão da doença com menos sintomas motores e, portanto, melhor qualidade de vida. Mas sim, alguns pacientes podem se ver livre da medicação durante um tempo, tá? Depois a gente tem uma outra pergunta, que é da Clau Parkinsoniana, tá? Vou fazer uma pergunta, como decidido a implantação dos eletrodos no núcleo subtalâmico ou em outra área? Eu expliquei um pouquinho sobre isso, é difícil de explicar rapidamente, mas eu vou tentar te resumir, tá? O núcleo subtalâmico,
Os dois núcleos são muito bons para tratar rigidez e lentidão de movimento. Os dois núcleos tratam isso, tá? Independente de um ou de outro. Mas o núcleo subtalâmico tem algumas características e o GPI tem outras. Então, o núcleo subtalâmico, ele é um núcleo que trata melhor tremor dentro da doença de Parkinson, tá? E ele é um núcleo que, estatisticamente, contribui mais com a redução da carga de medicação Prolopa, tá? Posto isso, então, ele trata de cinesia também. Veja, gente, eu nem estou explicando muito desses termos técnicos, porque eu acho que a população que está vendo aqui já conhece esses termos. Então, ele trata de cinesia, ele trata de forma indireta, ou seja, ele melhora as discinesias, que são movimentos involuntários causados podem ser causados por outras coisas, mas habitualmente induzidos pelo uso do Prolopa, né? Então, da levodopa. Então, ele trata de cinesia de forma indireta, reduzindo a quantidade de levodopa, tá? Essa é a característica do STM. Característica do globo pálido interno, ele é um núcleo que não diminui tanto medicação, não é o melhor núcleo para tremor, mas ele é um núcleo que tem menos relação com comprometimento cognitivo. Ele trata muito bem de cinesia, sem reduzir medicação necessariamente. Ele trata de cinesia, né? Então, ele é um bom núcleo nesse cenário, tá bom? Então, basicamente, a tomada de decisão é essa. Vai levar em consideração a avaliação neuropsicológica, vai levar em consideração a imagem de ressonância, vai levar em consideração os sintomas e queixas do paciente e a expectativa que ele tem, tá? Perfeito. A avaliação neuropsicológica avalia a parte cognitiva e também a área psicológica, saúde mental. Ficou 3 pontinhos aqui, eu não consigo continuar vendo isso. É que a Claudete, ela trabalhou com isso, né? Ela, se eu não me engano, ela é neuropsicóloga, ela trabalhou com toda essa parte de desenvolvimento cognitivo com crianças e tudo mais. Ela tem Parkinson e por isso que ela tem esse conhecimento, ela está diretamente nesse ponto aí contigo. Excelente. Muito obrigado, viu? A gente gostou da sua participação, viu, Cláudio? Bom, então, assim, eu acho que de perguntas era isso. Vou fazer flashes rápidos. Gente, a cirurgia não é a cura da doença. Infelizmente, não é a cura da doença. A cirurgia não é a cura da doença. Lembrem disso, tá bom? A cirurgia, ela melhora os sintomas motores. E ela é feita para os sintomas motores, tá bom? Existe paciente bem indicado para isso. Existe indicação. Não é para todo mundo. E nem todo mundo pode ser candidato à cirurgia, tá? Isto, um grupo que faz DBS vai avaliar com carinho. O neurologista e o time de neurocirurgiões e o time de profissionais ao redor, como eu já falei. O processo de cirurgia é um processo de muita, assim, bem grudado com os profissionais médicos e profissionais de saúde ao redor, porque isso é uma construção. Desde o início da decisão da cirurgia, desde o momento em que se planeja a cirurgia, a execução da cirurgia e depois a programação do aparelho, tá bom? Dá para ter uma vida maravilhosa com o aparelho. Pode ter complicações do aparelho e isso pode ser extremamente ruim. Por isso é importante ter uma equipe que se preocupe com isso, muito embora às vezes não dependa da equipe, tá? Isso pode acontecer. Mas, de um modo geral, mais de 95% das pessoas têm um benefício marcado com a cirurgia naqueles casos indicados, tá bom? Dá para praticar esporte, dá para andar de avião, dá para passar... não vai passar no detector de metais, vai passar do ladinho, né? Mas não é o fim do mundo. Dá para fazer exame de imagem, ressonância, sim, os novos aparelhos já podem fazer isso. Tá? A cirurgia acordado e dormindo dá para fazer das duas formas, tá? A gente discute com o paciente qual é a melhor forma. Dá para fazer fisiologia do núcleo ouvindo os sons cerebrais, dá, é muito legal, tá? É muito bonito e muito útil. Hoje, por exemplo, foi muito útil para movimentar a posição final do eletrodo. Existe um período de recuperação, tá? E o cuidado pós-operatório, ele é assim, a continuidade do tratamento com neuropsicólogo, um fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiologia, neurologista, neurocirurgião, ele continua. O tratamento da doença de Parkinson é multidisciplinar. Não é um médico, não é um fisioterapeuta, não é um fono, é todos. Porque estatisticamente está documentado em trabalho científico que esse trabalho em conjunto causa um resultado melhor no controle da doença, tá bom? Medos existem, muitos medos, muitas angústias. Às vezes a gente está pensando que a tomada de decisão de fazer uma cirurgia ou não pode transformar a vida. Sim, claro que sim.
converse bastante com o seu médico, com a sua equipe, tire as dúvidas, vejam outros pacientes que passaram por cirurgia, discuta bastante isso, tá bom? Eu, como profissional, neurocirurgião, médico, que faço a cirurgia e que trabalho em grupos que a gente faz esse tipo de trabalho, eu me coloco inteiramente à disposição e reforço que o nosso trabalho é o compromisso em ajudá-los, em melhorar a qualidade de vida, e esse é o nosso propósito de vida. Então, contem comigo, com a gente, e obviamente as dúvidas existem, o mundo não é perfeito, muito menos dentro da ciência, da medicina, mas o mínimo que a gente tem que ter e fazer é estar próximo e estar junto com o paciente nessa jornada. E resumindo, né, Samuel, é de mãos dadas como verdadeiros soldados nessa batalha. Podem contar comigo. Sensacional. Muito obrigado. Sensacional. Que Show de bate-papo maravilhoso, viu? Nossa, não Maurício, existe outra descrição a não ser sensacional, Sam. Agradeço muito. deixa uma mensagem para o pessoal lá do grupo do Parkinsomos, que dê motivação para eles, para que eles não temam, que continuem nessa pegada de fazer atividade física mesmo, tomando a medicação certinho. Manda essa mensagem de energia para a gente, assim a gente encerra e, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Agradeço Muito o carinho obrigado do mesmo. convite. Você sabe que eu me coloco sempre à disposição. Para mim, isso não é uma dificuldade, não é difícil, não é ruim, não é chato, não estou usando o meu tempo de outra forma, a não ser com muito amor e carinho por estar aqui com vocês. Eu adoro fazer essa cirurgia, mas apesar da cirurgia não ser tudo, tá bom? E eu vou estar sempre aqui para tirar as dúvidas. Não dá para fazer um procedimento cirúrgico ou tratar uma doença com dúvidas, tá bom? Então, como um recadinho, então agradeço vocês e contem sempre comigo. Um recadinho final para o Parkinsomos é que eu acho, Samuel, que eu vi o embrião da formação desse grupo e eu fico feliz em ver esse grupo hoje unido. Vocês podem contar comigo como mais um soldado nessa batalha. Veja, quando a gente fala sobre doença de Parkinson, e vamos falar de forma bem aberta, a gente sabe os desafios que é qualquer doença. E a gente sabe que quando essa doença faz parte da sua vida, tá? Isso se torna uma coisa bastante difícil de lidar, muitas dúvidas surgem, muitas perguntas, até por que você está vivenciando aquilo. E a gente não sabe como responder isso, tá? Não tem como dizer por que a pessoa vivencia isso. Mas lembre-se que só depende de você para lutar e transformar sua vida numa qualidade de vida melhor. Gastar sua energia com algo que você não pode mudar, isso é uma filosofia do estoicismo, é se frustrar na certa. Mas gastar energia em uma atitude que pode melhorar a sua qualidade de vida, como atividade física, como tomar um remédio, como buscar pontos de apoio em pessoas que também têm, em profissionais que estão aqui para ajudar vocês, em pessoas que não têm a doença, que não são profissionais de saúde, mas são verdadeiros parceiros e pontos de apoio. Procurar essas pessoas para se apoiar, para ir adiante, para juntar força e brigar para estar melhor, para estar numa condição de saúde melhor, para ter qualidade de vida. Certo? A gente está aqui para isso, para ajudar também. Mas não esqueçam, de nada adianta uma grande equipe ao redor de você, portador de doença de Parkinson, se você não tiver o drive próprio de buscar e querer melhorar, e querer estar bem, e querer enfrentar a doença. Nós precisamos desse drive teu para que você possa se recuperar, para que possa passar por essa situação de uma forma melhor. Tá bom? Tchau. Legal. Cara, Dr. Maurício, muito obrigado. Isso foi maravilhoso. Esse papo foi maravilhoso. Agradeço de coração pelo tempo que você dedicou a nós, pela mensagem que você passou para a nossa turma. Foi assim, inenarrável. Não tenho palavras. Só gratidão mesmo. Muito obrigado por você estar junto conosco. Agradeço o carinho, Flávio. Muito.
Samuel me conhece, ele sabe que eu me emociono demais. Muito obrigado mesmo, Maurício. Muito obrigado. Agora, Sempre comigo. Maurício, Essa luta é nossa também, Flávio. Verdade, é Conte verdade. comigo sempre. Nossa. Eu sou exatamente um apoiador dessa causa de querer que esse povo viva melhor cada vez mais. Com certeza. É isso. Estamos, É isso que a gente estamos quer. juntos nessa. Pode encerrar. pessoal, então essa foi a live com o doutor Maurício Marchiori, neurocirurgião, um cara sensacional, espetacular. Eu sinto orgulho gigantesco de poder conversar com uma mente tão brilhante como a do doutor Maurício, tá? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente. Essa live vai ficar salva. Eu vou fazer. Então, A Margarida está me dando um lencinho. E vai render pra caramba, tá bom? Então é isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Excelente final de semana para vocês. Maurício, boa noite a todos. Maurício, bom descanso. Que Deus continue te abençoando, iluminando, te dando cada vez mais a sabedoria e você fazendo tudo isso com amor. Isso que é mais importante. Parabéns, cara. Parabéns. Muito obrigado. De coração. Muito obrigado. Contem sempre comigo, tá bom? Eu agradeço o carinho enorme de vocês. Samuel, e hoje conhecendo o Flávio, eu sei que vocês são pessoas maravilhosas. E é de pessoas assim que a gente precisa para seguir essa jornada, né? Contem sempre comigo, tá? Valeu, Maurício. Muito obrigado, hein? Boa noite. Valeu. Tchauzão. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.